Como é, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Amor Operacional. Meu nome é Joaquim Cumbi. Trago aqui mais uma aula sobre o fluxo de um campo vetorial. Então, este problema foi comentado por um inscrito num dos vídeos passados. Então, temos aqui um exercício que diz: ache o fluxo de F para cima através de S, onde S é a parte da superfície Z, onde Z é um paraboloide, não é? Que se encontra no primeiro octante. Então, para resolver esse tipo de problema é bastante simples, não é? É bastante simples, pois já temos aqui que o fluxo de um campo vetorial é igual ao integral duplo na superfície S, não é? De F vezes N. Mas este N o que é? É o vetor, não é? É o vetor normal à superfície que aponta para fora, não é? Para cima, neste caso, como disseram aqui. Então, esse integral pode ser escrito como sendo, não é? Uma outra forma que facilita muito. Então, podemos escrever como sendo integral duplo numa região R, não é? De F de quê? De R, U, V. Depois explico o que é R de UV, vezes a derivada parcial deste R em relação a U, vezes a derivada parcial do mesmo R em relação a V, isto aqui, du, dV. Então, o nosso objetivo é transformar, não é? Esta integral para esta, pois esta aqui é mais simples de se resolver. Então, vejamos que para encontrar o R, não é? R de UV é a parametrização da nossa curva. Neste caso, aliás, da nossa superfície. A superfície dada é esta aqui, Z igual a 1 menos x elevado a 2 menos y elevado a 2. Então, como é que nós vamos parametrizar esta curva? É muito simples, não é? Não, vamos parametrizar a curva. Então, vamos parametrizar. Esse sempre é o primeiro passo. Então, vamos parametrizar o S. Então, a parametrização de um paraboloide é muito simples. É muito simples. Então, podemos dizer seja o x igual a U e y igual a V. Isso aqui vai resultar em Z igual, se x é igual a U e y é igual a V, isso significa que o Z é igual a 1 menos y elevado a 2 menos o V elevado a 2. Então, assim já achamos uma forma de parametrizar a nossa superfície. Portanto, R de UV será igual a primeira componente é do x, e o x sabemos que é U. A segunda componente é do y, e o y sabemos que é V. E a terceira componente é do z, e o z sabemos que é 1 menos y elevado a 2 menos v elevado a 2. Então, assim já achamos a parametrização da nossa superfície. Então, agora para encontrar, não é, este produto vetorial aqui, temos que achar as derivadas parciais do R, neste caso, da nossa parametrização. Então, podemos fazer isso daqui. Então, esse é o segundo passo, achar as derivadas parciais. Derivadas parciais. Então, temos aqui del R, del U, significa que vamos ter que achar a derivada parcial do R em função a U. Então, a derivada parcial do R em função de U será, vamos derivar a primeira componente do R em função do U. A derivada do U em função de U é igual a 1. A derivada parcial do V em função de U é igual a 0.
E por fim, a derivada parcial desta expressão em função de u vai nos dar menos 2 vezes o u. Do mesmo modo, vamos calcular a derivada parcial do R em relação ao V. Então teremos aqui a derivada de u em função do V vai dar 0. E a derivada parcial do V em função do V é igual a 1. E a derivada parcial desta última expressão vai nos dar menos 2 vezes o V. Então, agora, o que falta é calcular este produto aqui, né? É o produto externo, né? Del R, del U e del R, del V. Então, isso aqui é igual a I, J, K. Então, aqui teremos os elementos da derivada parcial do R em função do U, que são 1, 0 e menos 2U. E aqui teremos os componentes das derivadas parciais, da derivada parcial em relação ao V. Então, teremos X. Então, agora é só calcular esse determinante. Então, del R, del U, del R, del V vai ser igual. Podemos usar o método de Laplace, né? Então, usando a primeira linha, teremos I. Então, cancelamos este e este aqui, não é? Então, vamos ficar com o determinante de 0, menos 2U, 1 e menos 2V. Menos J, que multiplica. Cancelamos este aqui, ficamos com 1, 0 e menos 2, U, menos 2, V, mais K. Cancelamos esta linha e esta coluna, ficamos com 1, 0, 0, 1. Então teremos del R, del U, vezes del R, del V, igual a, determinante daqui vai nos dar 0 vezes este dá 0, menos 2 vezes 1 vai nos dar 2U. O determinante daqui vai nos dar menos 2V, com este menos fica mais, então vamos ter aqui 2V, e o determinante daquela lá é igual a 1. Então, assim nós já calculamos o produto vetorial que nós estávamos já à procura. Então, agora, por fim, podemos encontrar o nosso campo vetorial F na parametrização, não é? F de R. Então, podemos apagar esta parte de cima. Já, pode ser aqui. Então, sabemos que o F é igual ao Y e menos X J mais 4K. Ou seja, o F é igual a Y menos X e 4. Então, calculamos o F na parametrização, neste caso no R, U, V. O Y nós dissemos que era o V, então vamos ter aqui V. O X é o U, então vamos ter menos U. E aqui continua sendo o 4. Continua sendo 4. Portanto, agora já podemos calcular a multiplicação de F com o produto que nós encontramos ali. Então, vamos ter aqui F na parametrização vezes del R, del U, vezes del R, del V.
Então, isso será igual, F é isto, é V menos 1, menos U, 4, que multiplica o vetor 2U v e 1. Então, isso aqui vai nos dar V vezes 2U, vai nos dar 2V. Esse aqui é o produto escalar, é muito simples. Menos U vezes 2V vai nos dar menos 2UV. E 4 vezes 1 vai nos dar 4. Este simplifica com este e ficamos com 4. Então, assim, já encontramos F vezes este produto vetorial. Então, já encontramos isto. Portanto, já podemos vir substituir aqui. Né? Podemos apagar isto aqui. Então, podemos escrever aqui o nosso fluxo como sendo o integral duplo na região R de F vezes isto que nos deu 4. Então aqui vamos ter 4 du dv. Então podemos tirar esse 4 aqui fora. Então vamos ter integral duplo de 1 du dv na região R. Então agora só resta saber que região R é esta aqui. Então recordar que a nossa superfície Z era igual a 1 menos U elevado a 2 menos V elevado a 2. Então a nossa região R é a região do plano. Isto é, quando Z é igual a 0. Então quando Z é igual a 0, nós teremos U elevado a 2 mais V elevado a 2 igual a 1. Então, essa aqui é a equação de uma circunferência. Sim, é a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Então, o nosso fluxo será igual a 4 vezes o integral, aliás, a 4 vezes essa integral aqui, integral duplo de 1 numa região qualquer R, é igual à área dessa região. Então, então o fluxo é igual a 4 vezes a área, não é, da nossa região. Mas só recordar que o problema disse que a nossa superfície encontrava-se no primeiro octante. Isto é, consequentemente, no plano, isso só vamos encontrar no primeiro quadrante. Isto é, só será esta parte no plano, só será isto aqui. Isto aqui. Então, isso aqui corresponde a 1/4 da área de uma circunferência. Então, aqui será igual a 4 vezes 1/4 da área da circunferência, que é π, vezes r ao quadrado. Neste caso, o raio é igual a 1. Isto aqui. Então, teremos que o fluxo é igual, podemos simplificar este 4 com este e ficamos com π. No entanto, o fluxo do campo vetorial F que nos foi dado é igual a π. Então, assim chegamos ao fim da nossa aula. E na próxima aula veremos mais um exemplo sobre fluxo de um campo vetorial. E na outra aula veremos um outro exemplo, mas aplicando o teorema de divergência de Gauss. Então, se gostou do vídeo, coloque o like e não se esqueça de inscrever-se no canal e até mais.